muito alegre eu te pedi o que era meu, partir, um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Olá, sou o Juliano, estou aqui mais uma vez para os vídeos da catequese de preparação para o sacramento da Crisma. E no encontro de hoje nós vamos falar sobre o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Vamos iniciar aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a força do Espírito Santo para que a gente possa compreender bem essa experiência de se colocar na presença do Senhor e reconhecer que somos falhos, que somos limitados, que temos pecados, e reconhecendo o nosso pecado, também poder nos abrir para o perdão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, como objetivo aí do nosso encontro de hoje, reconhecer o amor do Pai através do sacramento da confissão, nos reconciliando com Deus, com os irmãos e conosco. O nosso tema ele vai ter uma leitura muito forte, que é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 15, dos versículos do 11 ao 24. Eu convido vocês a prestarem bastante atenção nessa passagem, que mostra muito bem como que é o amor de Deus por nós, mesmo quando a gente erra. Disse também: o homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então entrou em si e refletiu: quantos empregados há na casa do meu pai que tem pão em abundância? E eu, aqui, estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei à casa do meu pai. E lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como a um de seus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com o seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos seus servos: traze-me depressa a melhor veste e vestilha, e põe nele um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai. Comamos e façamos festas, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É uma riqueza muito grande a gente saber que nós temos um Pai que olha por nós, que sabe o quanto a gente é limitado e o quanto que o pecado nos faz mal. Mas Ele não olha o nosso pecado, Ele olha aquilo que a gente pode ser de melhor. Ele não se importa com o nosso passado, Ele não importa o que a gente fez atrás. Para Ele, o que Ele mais importa para esse Deus maravilhoso é o que a gente ainda pode fazer de bom. E por isso, que quando esse menino
né, esse jovem, ele se afasta da casa do pai, o pai, né, dá essa imagem, né, está sempre ali esperando esse filho voltar. Esse é o nosso Deus. Muitas vezes a gente se afasta, a gente vai por aí, vai pelo mundo, vai atrás das coisas maravilhosas que o mundo tem para nos oferecer, mas o nosso Pai está lá, esperando na casa dele, toda vez olhando para aquele lugar que a gente deixou, sabendo que um dia a gente vai voltar. E quando a gente voltar, vai ter uma grande festa para nós. E é assim que a gente tem que encarar. Não ficar se culpando e passar uma vida inteira buscando, né, por que eu fiz aquilo de errado. Mas entendendo que eu errei no passado, mas eu tenho um Deus que é muito maior do que o meu erro. Que não está preocupado com o meu erro, está preocupado com os meus acertos. O pecado é tudo aquilo que destrói a vida. O pecado é tudo aquilo que vai contra o projeto de Deus para o ser humano. Perdendo-se de Deus, o ser humano perde-se das outras pessoas que o cercam. O pecado não é só o mal que fazemos, mas também o bem que deixamos de fazer. Como já disse na outra catequese, o mal, o pecado, ele é uma mancha naquilo que é mais maravilhoso que Deus criou, né, que é o ser humano. O pecado, ele traz algumas consequências para a nossa vida, né, que é a destruição da harmonia estabelecida, o distanciamento das relações humanas, o rompimento do domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo, e a gente pode ver isso muito bem no livro de Sabedoria, né, que diz, né, que o espírito ele foge, né, da alma pecaminosa. Onde tem o pecado não tem sabedoria, né, e o espírito também não está junto. Então, toda vez que a gente cai no pecado, né, há um rompimento dessas faculdades espirituais da alma. E a união, né, entre o homem e a mulher também é submetida a tensões. A gente vê isso muito no dia a dia, quando a disputa que tem, né, entre o homem e a mulher. Tudo isso é por conta do pecado que vai nos escravizar e vai deixar com que a gente se afaste daquilo que é gracioso que Deus fez para todos nós. Aí nós temos, né, nós podemos comparar aí essa etapa aí do pecado, né, com essa leitura que nós fizemos, como esse desejo desse menino mais novo, né, esse jovem, de sair e conhecer esse mundo, né, ver tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Então, ele pede para o pai a sua herança, aquilo que ele poderia ter de melhor, para que ele possa viver a vida do jeito que ele quer. E ele tem isso, porque o pai sempre vai dar, né, a liberdade, sempre vai dar o espaço que o filho precisa. E a gente tem que saber o que vamos fazer com tudo isso que Deus está nos dando, né? Aquilo que a gente está recebendo de mais valioso. E ele sai nessa viagem, né, desobedecendo tudo aquilo que o pai queria para ele, porque ele queria ele lá, né, na luta do dia a dia, cuidando das coisas do pai, mas não, ele vai dar as costas e vai gastar tudo que ele tinha. Gastar a sua saúde, gastar a sua liberdade, gastar a sua própria vida em coisas que não levam para lugar nenhum. A entrada do pecado, da desobediência, né? E como consequência da desobediência, entre as drogas, os vícios, né? E todas as outras coisas que podem acontecer com essa pessoa. E ele vai chegar no fundo do poço, né? Ele vai chegar no mais sujo de tudo. E a gente, né, até percebe, né, quando a gente fala isso, que ele gastou, né, de forma sem muito critério. E eu tenho certeza que naquele momento ele tinha muitas pessoas que ele podia comemorar, podia festejar, muitos amigos que apareceram. E na hora que ele estava sozinho, ele foi cair em si, né, foi entender que ele estava no fundo do poço, na hora que ele estava cuidando dos porcos. Isso também a gente consegue perceber, né, que ele já não conseguia mais nem distinguir, né, a realidade que ele estava vivendo de filho do ambiente no que ele estava, junto dos porcos. Ele já não se reconhecia mais. Ele já estava num jeito em que ele não conseguia diferenciar ele da realidade que ele estava vivendo.
ele já fazia parte daquele mundo, né? E às vezes a gente encontra isso, né? O jovem, quando cai no pecado, cai no álcool, cai nas drogas, isso a gente fala muito para os pais nas catequeses familiares, que um abraço do pai, um carinho do pai, né, da mãe, faz com que a gente consiga sentir o cheiro do próprio filho, saber se o nosso filho está bem, se ele não está bem, né? Porque o pecado fede, né? E o abraço do pai, no momento em que o filho está entrando num caminho diferente, a gente consegue perceber. E aí a gente consegue intervir, consegue ajudar para que o filho consiga, né, estar no convívio. Aí o pecado fede. Ele tem uma mancha que a gente consegue distinguir quando há proximidade das pessoas. O arrependimento tem a ver com a mudança resoluta da vontade própria em relação ao pecado. Envolve o intelecto, as emoções e a consciência. Essa mudança de atitude em relação ao pecado torna-se tão nítida na personalidade humana que capacita o crente a desistir de um modo de vida. É o que acontece com esse jovem. Ele estava lá no fundo do poço, lá no meio dos porcos. Ele volta para si, né? Aquele pingo, né, da emoção, né, do bom senso. E ele percebe aonde ele está, né? Lá naquele chiqueiro no meio dos porcos, onde ele não tinha nem o que comer. E ele para e pensa, mas quando eu estava na casa do meu pai, lá eu tinha, né, comida. Nem os servos, né, passaria pelo que eu estou passando hoje. Então ele consegue entender o que está acontecendo na vida dele. E o arrependimento por ter abandonado o pai acaba fazendo com que realmente ele queira mudar de vida. O arrependimento não é só uma dor, eu sinto muito porque eu fiz algo, mas é uma vontade de querer não fazer de novo. Isso é arrependimento. É você estar indo no caminho errado e você faz uma conversão, você muda o seu caminho, né? Então o arrependimento tem isso, esse desejo de não querer fazer de novo. E ele se levanta, né? Até na frase dele, né? Vou me levantar e irei ao meu pai, e direi ao meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Reconhece o erro, se coloca como pecador, sabendo das limitações, né? E vai lá reconhecer que errou junto ao pai. O arrependimento é o meio que nos foi dado para nos libertar dos nossos pecados e recebermos o perdão por eles. O pecado atrasa o progresso espiritual e pode até pará-lo completamente, né? Quando a gente fica, né, totalmente escravo do pecado, a gente já não consegue mais ter nenhum avanço espiritual. O arrependimento é para buscar a paz interior. Arrepender-se não é simplesmente sentir remorso do pecado, mas ter uma atitude de quem quer mudar de vida. E é o que esse menino está fazendo. Ele volta para os braços do pai. Nós temos, né, a possibilidade de receber o perdão dos nossos pecados através do sacramento do perdão, através da confissão. A confissão, ela não é simplesmente para eu chegar ao padre, a um homem, e contar as minhas falhas, mas é para que eu, revelando o meu pecado, isso se torna luz, como está escrito lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, né? Que as nossas atitudes têm que se tornar luz. Então, quando eu conto os meus pecados, quando eu abro o meu coração e detalho para o padre, olha, padre, eu fiz isso, eu fiz desse jeito, porque no momento em que eu fiz isso, eu estava sentindo isso. Eu estou abrindo o meu coração para dizer, não mais para o padre, mas para Jesus Cristo, que naquele momento do sacramento é a pessoa de Cristo que está ali. É o próprio Cristo que está presente na pessoa do Padre, ao qual o próprio Jesus Cristo irá nos dar o perdão. Então, naquele momento, eu não estou contando somente para um homem, eu estou contando para o próprio Jesus Cristo que se faz presente na pessoa do Padre.
E essa autoridade que o Padre tem para nos perdoar foi dada pelo próprio Jesus Cristo, lá no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16, aonde naquela profissão de fé, né, de São Pedro, Jesus dá essa autoridade a Pedro e aos apóstolos, aonde ele diz: os pecados a quem perdoardes serão perdoados, e os pecados a quem não perdoares lhe serão retidos. Então, naquele momento, Jesus dá autoridade para que os apóstolos possam perdoar os pecados. E aí nasce o sacramento da penitência, né? Então, o sacramento da penitência, ele é o momento em que eu reconheço o meu erro, eu faço meu exame de consciência, verifico tudo aquilo que eu fiz de errado, né? Quais foram as minhas falhas, e consciente daquilo que eu fiz de errado, sabendo quais são os sentimentos que envolveram no momento em que eu estava pecando, eu coloco isso aos pés de Jesus, na pessoa do Padre, para que eu possa receber, além do perdão, a orientação para que eu não peque mais, né? Então, o sacramento da penitência renova a graça do batismo, é uma ação do Espírito Santo. Se pelo batismo nascemos para uma vida nova, na graça, pela confissão, renascemos para a graça abandonada pelo pecado. Então, nós temos aí uma cura, né, espiritual na nossa alma pelas coisas que aconteceram no passado, né? É Jesus que vem, toca sobre nós para que aquele mal que eu cometi seja curado no meu coração e através, né, desse perdão que eu vou receber, eu possa também me reconciliar com o meu irmão no qual eu pequei contra, né, ou da igreja, ou de alguma ação que eu possa ter tomado. Então ali tem uma cura espiritual envolvida também. O sacramento do perdão, ele envolve, né, o exame de consciência, que é, né, a base para o arrependimento. Eu tenho que fazer um exame, né, permitir pensar em nossos atos e reconhecer as nossas falhas, nos arrepender dessas falhas cometidas, porque não basta apenas, né, conhecer as nossas falhas, mas eu preciso querer não repeti-las, né? Aí um passo na fé, que é a confissão dos pecados. Diante do sacerdote, nós vamos relatar as nossas faltas. E um propósito de mudança e o cumprimento da penitência, né? Por isso, né, o sacramento da penitência vem com uma penitência. Essa penitência às vezes pode ser uma oração, né, ou pode ser um ato de reparação, né? Por exemplo, você ofendeu uma pessoa, né? Então o padre vai pedir para que você se reconcilie, que você peça perdão para essa outra pessoa. Então é um ato, né? Às vezes o ato pode ser você doar ali uma cesta básica, doar um alimento, fazer uma ação de caridade, mas vai ter um ato, vai ter um cumprimento da penitência. Então eu tenho que confessar os meus pecados com arrependimento, com um coração consciente de que eu não quero mais fazer aquilo, mas também com o desejo de reparar o dano que eu causei. Para que a gente possa fazer, né, uma boa confissão, existe uma oração que a gente pode fazer, nos preparando para isso. É o ato de contrição. Nós vamos, né, rezar, por exemplo, como essa oração que eu estou compartilhando com vocês. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, pois sois tão bom e amável. Prometo, com vossa graça, esforçar-me para não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. A partir do momento em que a gente se abre para o perdão, que a gente reconhece as nossas falhas, que a gente tem ali, né, um ato de arrependimento, Jesus ele vai nos dar o perdão, né? E o perdão é uma graça que Deus nos dá para prosseguirmos no caminho após um ferimento profundo. O perdão age como uma cauterização, curando de dentro para fora. Sim, a cicatriz permanece, pois as lembranças
são a garantia de que temos uma história, né? O padre Fábio de Mello, em uma das suas diversas mensagens e pregações, ele conta, né, uma história, né, a respeito do menino Jesus, lá da manjedoura, em que ele deixou cair, né, e era uma imagem da sua mãe, né, que ele guardava lá da sua mãe, e ele deixou cair. E quando caiu, não esfolou nada no corpo do menino Jesus, só arrancou a cabeça. E aí, para poder, né, deixar tudo pronto, igual, né, para que a sua mãe não ficasse triste, ele foi lá, arrumou uma cola, e não era uma cola, né, tão boa, colou a cabeça do menino Jesus de volta no seu corpo. Quando a sua mãe veio, né, e descobriu o episódio, ela deu um abraço no Padre Fábio, né? E é a mesma coisa que Deus faz com a gente, né? Aquela imagem, ela ficou com a marca, né, na cabeça, né? Com a cola muito grotesca fica aquela mancha. Mas não importa a imagem que quebrou. O que, né, importa é o desejo de que a gente reconstrua, né? E é isso que a gente precisa fazer, né? É a mesma coisa a gente comparar um copo de cerâmica que a gente deixa cair e a gente vai lá reconstruir. Nunca vai ficar novo de novo, vai ter as marcas, né? Mas essas marcas, elas vai fazer a gente lembrar de um momento, de uma situação ao qual eu não quero viver de novo. Eu não quero quebrar a cerâmica, eu não quero quebrar a imagem, né? Mas eu preciso lembrar que um dia eu quebrei e o que me fez, né, quebrar, qual foi o motivo pelo qual eu quebrei e qual foi o motivo maior ainda pelo qual eu quis consertar aquilo. Então tudo isso envolve a consciência do que é errado, do pecado, mas também o desejo de querer fazer diferente. Então, o perdão, muitas vezes ele não vai fazer a gente esquecer o que a gente fez, né? Como acontece com um dependente químico, né? Ele sabe que ele é um dependente químico. Ele sabe a dificuldade, sabe a luta que ele tem para não tomar o primeiro gole. Mas ele lembra da sua história, lembra do seu passado, lembra das coisas que ele já fez de errado, as pessoas com quem ele magoou. Ele nunca vai esquecer isso. Nunca vai esquecer. Mas essa cicatriz fica para que ele possa dar um passo de cada vez. E ser uma pessoa nova todos os dias, né? Tem uma frase, né, que eu não vou saber, né, dizer, né, quem que escreveu essa frase, né, mas diz que a gente precisa mudar muitas vezes para continuar sendo nós mesmos. E o perdão a gente encontra justamente naquele reencontro do pai com o filho. O filho caminhando na estrada, triste, né, abatido por causa do pecado, esperançoso, mas com aquela dor, sabendo que ele já tinha feito coisa errada. Será que meu pai vai me receber? Será que ele não vai virar as costas para mim? As pessoas que estão lá, será que vão me olhar diferente? Só que o pai, ele já estava lá na porta daquela casa, olhando lá no horizonte para ver o seu filho chegando. E na hora que ele vê aquele filho cansado, destruído pelo pecado, ele sai correndo atrás desse filho. É o que Deus faz por nós. Quantas vezes a gente foi para a igreja cansado, triste, magoado porque a gente fez coisa errada. Só que Deus está lá de braços abertos esperando a gente. Independente se a gente está sujo, se a gente está manchado pelo pecado, Ele está de braços abertos nos esperando, porque Ele nos ama. Ele ama tanto que é capaz de esquecer toda a dor, né? Imagina a dor desse pai. Vivo, o filho pediu uma herança. E a gente sabe, né? A herança só é repartida quando o pai morre. Olha a dor. Esse filho foi embora pedindo uma herança estando vivo. Ele nem se lembrou disso. Ele foi atrás desse filho porque ele o ama. Ele quer próximo. E o perdão vai trazer isso, tanto em quem dá o perdão,
principalmente naquele que recebe o perdão. E aí nós temos a graça recebida pelo perdão, né? O sacramento da confissão restaura em cada fiel a vida antes furtada pelo pecado. Não é possível nos reconciliarmos com Deus, com a igreja e com nós mesmos se antes não procurarmos do mais profundo do nosso coração o perdão dos nossos pecados, né? E aí nós temos na primeira carta de São João, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Deus é fiel com a gente. E aí nós vamos ter aí, né, pela graça do perdão, até nesse trecho que a gente leu na história, né, esse jovem que recebe vestes novas, vestes limpas, resplandecentes, perfumadas, fazendo com que ele tenha a restituição da sua vida, né? O anel no dedo, ele simboliza, né, o reconhecimento de ser filho. Ele voltou a ser filho, devolveu para ele a herança desse pai, né? E as sandálias nos pés representam a dignidade, né? Os escravos não tinham sandálias. Quem tinha as sandálias eram, né, as pessoas mais importantes. Então, quando você coloca a sandália nos pés, naquela época, está dando dignidade. Então, o perdão dos nossos pecados, através do sacramento da confissão, ele traz esses três aspectos, né? Ele nos dá, né, sandálias para os nossos pés, para que a gente volte a ter dignidade, nos restitui, né, nos dá um anel para refazer a aliança com Deus, e isso vai nos trazer de novo esse direito de ser, né, de ser filho, de ter uma herança como filho, que nós recebemos pelo batismo, e as novas vestes, né, que é justamente a possibilidade de ter ali uma restituição da nossa vida. A reconciliação com Deus, né, voltamos à origem do nosso amor, mergulhamos na misericórdia pela qual fomos lavados das antigas culpas. Temos também a reconciliação com a igreja, estabelecemos a unidade antes quebrada e juntos continuaremos a missão que nos foi confiada. E a reconciliação com nós mesmos, né? Voltamos a sonhar os sonhos de Deus, comprometendo-nos com a missão da igreja e cumprindo plenamente a nossa vocação de ser sal na terra e luz no mundo. É um momento muito bom, né, quando a gente consegue se restabelecer com Deus, com a nossa comunidade e com nós mesmos, né? A paz que nós temos no Espírito ao receber o perdão, né? A alegria do perdão. Ao final dessa leitura, a gente vê o pai feliz, né, por ter recebido seu filho são e salvo, e que ele promove uma festa, um banquete, uma eucaristia, que é justamente o prêmio para que aqueles que desejam estar junto com Deus. Então essa festa, né, quando nós estamos voltando para os braços do Pai, é a mesma festa que nós vamos ter quando a gente chegar lá no céu. E ele diz, né, festejemos porque esse meu filho estava morto, mas voltou a viver. Que a gente possa, né, ser reconhecidos nesse amor do Senhor, reconhecidos como filho, não como pecador, né? Que a gente não precise ficar se culpando pelas coisas erradas que nós estamos fazendo, mas que a gente possa ter confiança nesse Pai maravilhoso que quer o nosso bem e não o nosso mal. E aí, então, para a gente encerrar a nossa catequese, vamos pedir ao nosso Deus que nos ajude a nos preparar para o sacramento do perdão, que Ele nos permita, né, por sua graça, dizer não ao pecado. E como eu já disse algumas vezes, não vamos julgar as pessoas que estão vivendo no pecado,
mas que a gente possa orar por essas pessoas, para que elas também encontrem em Cristo o motivo para viver. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e até o nosso próximo encontro. Partir um sonho tão normal, dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai.